Bom, pessoal, fim de semana eu fui no cinema, fui assistir O Fim da Rua e respondendo de antemão se vale a pena, né? Se vale a pena assistir esse filme. Na minha visão, eu acredito que não, tá? Eu vou exemplificar um pouquinho ao decorrer do vídeo. Mas para começar, eu gostaria de falar que se você é um grande fã da dinomania, um grande fã de dinossauros, se você é um cara ou uma mulher que gosta de ciência, esse filme ele pode ou não te decepcionar, tá? Temos alguns problemas para quem viveu nos anos 90. Eu não sou desse grupo, mas eu gosto da dinomania, eu sou fã do Jurassic Park, sou fã das obras de dinossauro. Inclusive eu tenho aqui, ó, o exemplar do Jurassic Park, do Michael Crichton, tô terminando de ler. Enfim, o problema em relação aos dinossauros desse filme é que eles são da visão moderna, né? Eles têm penas. Então, se você está acostumado com aquele tiranossauro, com aquele espinossauro, com os velociraptors, com os apatossauros, né, brachiossauros, estegossauros, bonitinho, com escama, cinza, você não vai encontrar. Você vai encontrar todos, literalmente todos, se eu não me engano, salvo o espinossauro, que eu já vou falar mais pra frente. Eles fizeram um espinossauro pior do que o do Jurassic Park, né? Em questão de CGI, tá? Mas ele é um filme. Eu não sei como que eles criaram aquele roteiro em cima da ideia. A ideia é boa, só que a execução foi muito, muito ruim em questão de narrativa, tá? Por que isso? Eu vou exemplificar. Primeiro eu vou dar uma sinopse para quem não assistiu ou não vai assistir ou quer assistir. Esse filme é basicamente sobre uma família suburbana ali dos Estados Unidos, nos anos, se não me engano, 90, 80. Elas moram num bairro pacato, normal, e esse bairro, ele é transportado num tempo, acho que é o termo certo, para o período Cretáceo, né? E aí, quando esse bairro ele é transportado durante uma tempestade à noite, todo o bairro ele só foi perceber que eles não estavam mais nos Estados Unidos de manhã, quando começaram a ver coisas estranhas, tipo, por exemplo, faltou luz, faltou água, o clima está muito mais quente por conta do CO2, né? A taxa de CO2 naquela época era muito maior do que o que a gente tem hoje. E quando ocorre o primeiro ataque. Para começar, já foi um espanto no cinema quando eu vi o que era para ser um raptor sendo uma galinha, né? A gente sabe que os últimos Jurassic Worlds, eles estão querendo introduzir essa ideia para mudar a visão das novas gerações sobre os dinossauros, né? Eles querem ser realmente fiel à ciência. Só que eu acho que mata um pouquinho da magia. Mas tudo bem, esse não é o principal problema. Nós temos outros problemas, tá? Falando um pouquinho de roteiro, não é uma coisa que me agrada muito. Infelizmente, um filme que eu não posso nem classificar se ele é um filme de ficção, se é um filme de terror, se é um filme de comédia, porque ele é uma mistura de tudo. E não é uma mistura bem feita, sabe? Enfim, os personagens. A narrativa ela é toda criada ao redor dos 4 personagens principais da família, e ao decorrer da história vão sendo acrescidos mais alguns coadjuvantes que ou morrem ou só tem um papel secundário ali. Para começar, a pior coisa que eu acho que várias pessoas estão identificando no cinema hoje é a não construção real de um personagem. Não dá tempo de você gostar do personagem. Ou o personagem é muito autoafirmativo. Eu vou começar pela Anne Hathaway, fazendo o papel da mãe. Eu quero deixar claro que eu sou fã da Anne Hathaway. Não tem como ela fazer um papel errado. Ela pode ser o Teletubbies que ela vai saber atuar fazendo Teletubbies. Só que o problema é que é um personagem muito, muito mal escrito. Todos eles são muito mal escritos. E quando eu falo mal escritos, eles querem empurrar uma agenda.
Então vamos lá. Anos 90, a Anne Hathaway é uma esposa, dona de casa, e ela tem um marido, e esse marido é a representação do que eles querem, do que Hollywood quer vender, da idiotificação do homem. Ou seja, todo homem é um idiota e toda mulher é, né? Então a Anne Hathaway, ela é uma esposa, ela é uma escritora secretamente da família. Ela está escrevendo um livro sobre uma personagem que também é mãe, uma personagem que também mora num bairro suburbano, que é casada, só que ela quer se emancipar do marido, né? Quer se separar do marido, quer se separar dos filhos e ir em busca dos seus sonhos, da sua carreira. Legal. A gente tem essa narrativa nos primeiros 5 minutos de filme. Ela pegou esse livro que ela está escrevendo, esse resumo, né? E ela entregou para uma senhora. Essa senhora, ela não fica muito tempo no filme, já estou deixando spoiler aqui, desculpa se você for assistir. Só que a narrativa, ela é jogada goela abaixo na gente nos 5 primeiros minutos. Tipo, o pai é um banana, ele não consegue se manter no emprego, ele foi demitido do emprego, ele tá fazendo bico, a Anne Hathaway, ela quer ir embora, porque ela quer ver os sonhos dela, e aí quando ela apresenta o livro para essa senhora, a senhora, quando você vai ver, ela é esposa também de um escritor, e aí ela fala a seguinte frase: todas as obras do meu marido foram editadas e revistas por mim. Ou seja, o marido dela morreu, né? É claro, ele não tá ali para se defender, mas sempre Hollywood está sempre querendo trazer aquele por trás de um homem tem uma mulher mais inteligente. Isso é chato, né? Porque eu perdi tempo, literalmente. A gente perde muito tempo com essa narrativa sem ver dinossauro. E não é igual o Jurassic Park, que vai criando um enredo, vai criando uma história. Não, só vai cuspindo na sua cara isso. Não é legal. Não é legal. Enfim, a Anne Hathaway, ela é aquela mulher foda. A mulher que sempre tem uma resposta, e quando ela não tem, ela é forte. Ela tem que ser forte. Entendeu? Então a gente começa por aí. É uma personagem que, infelizmente, não me deu empatia. Não consegui empatizar com ela muito, né? Por mais que a Anne Hathaway saiba atuar, mas não me deu muito... Fiquei com um gosto meio amargo na boca sobre essa personagem. E agora vamos falar do marido. O marido, como eu falei, ele é feito pelo autor do Luke Skywalker, se eu não me engano. E o problema dele é que ele é um idiota. Ele é o retrato de um idiota. Eu não tô falando que ele é um idiota no sentido dele não conseguir um emprego, ele foi demitido. Porque isso não é uma coisa para se envergonhar. No enredo, ele perde o emprego e ele não conta pra família. Ele tá tentando fazer alguns bicos, ele tá entregando pizza, ele tá tentando, né, sustentar aquela família. Só que ele é 100% do filme taxado como incompetente, como um idiota. Ele é taxado como se ele não servisse pra nada, né? Ele tem muito pouco tempo para se desenvolver. A Anne Hathaway teve um pouquinho mais de tempo. Mas mesmo assim, não dava pra sentir empatia por esse personagem. Falando um pouco das crianças, vou falar do rapaz mais jovem, porque a minha crítica principal é pra filha adolescente. O rapaz mais jovem, ele é uma criança, né? Você força um pouquinho, a gente tem aquele arquétipo da criança idiota, né? A criança que vê um demônio na frente dela e ela vai pegar o demônio e abraçar o demônio. O moleque é um pouquinho assim, ele tem um arco e flecha no meio de uma cidade, no meio de um bairro. Ele gosta de brincar com arco e flecha, tipo, do nada. E ele sempre erra. Legal, ele é um alívio cômico ali pra algumas coisas. Não tenho muito o que falar dele, ele também é um idiota. Infelizmente todos os papéis masculinos nesse filme foram idiotificados. Não tem profundidade nenhuma, são rasos. E a minha crítica principal em relação a personagens é pra filha adolescente. Gente, pelo amor de Deus, você tem a sua filha, seja você mãe, seja você pai. O que Hollywood tá querendo ensinar pros nossos filhos? Uma menina não respeita o pai, manda o pai calar a boca. Entendeu? Não é uma coisa legal de você assistir e mostrar pro seu filho.
Ela é aquele arquétipo da menina inteligente, da menina prodígio, legal. Mas ela é tão insuportável, ela é uma pessoa tão insuportável, sinceramente. É a Miss Marvel. Pra quem assistiu Miss Marvel sabe. É tão autoexplicativo, auto se propagando, né? Falando, não, eu sou foda porque eu sou foda. Então, isso torna chato. E eu tô aqui 10 minutos falando sobre esse filme e eu não consegui falar de dinossauro ainda. Né? Só falei um pouquinho de dinossauro. Porque a maior parte do filme não aparece o dinossauro. A maior parte do filme é empurrando essa agenda chata de mulher foda, homem idiota. Mulher foda, homem idiota. Tudo bem. Criando esse enredo com esses personagens, vamos falar um pouquinho sobre a história. Bom, é um filme que eu posso falar que ele foi um pouquinho corrido. Eles focaram tanto em criar diálogos que são inúteis, né? Diálogos totalmente incoerentes com aquela situação. Situações que daria muita raiva dos personagens. Que eles esqueceram de desenvolver o filme. Então, chega na metade do filme, ainda tá mais pra lá do que pra cá, né? Então eles começam a correr. E aí começa a aparecer os animais do período Cretáceo. Vamos falar dos dinossauros. Como eu falei no início do vídeo, os Velociraptors basicamente são galinhas, né? Infelizmente. São avestruzes gigantes. Eles não são mal feitos, tá? Eu quero deixar claro que o CGI desse filme, ele é bom. Ele é muito bom, na verdade. Só que tem algumas cenas que os caras, eles erraram. Vamos ser sinceros. Pra quem assistiu aquela cena do, acho que é o Carnotauro, o pai literalmente tá com uma marreta. Ele dá uma marretada no joelho do dinossauro. O dinossauro, beleza, ele volta. Ele tava tentando atacar a esposa. Ele volta e vai ver quem machucou ele. E aí o pai vem e dá outra martelada, agora na cabeça, no rosto do bicho. E o bicho, literalmente, um bicho de quase 3 metros, 4 metros de altura, caiu com uma martelada. Mas não foi uma martelada... A cena não foi aquela cena bem feita. Foi uma cena rápida. Sabe aquela cena ruim de CGI? Que eles têm que passar rápido? O bicho, ele caiu e 5 segundos depois ele levantou. Mas foi uma cena tão mal feita, tão mal escrita, mal dirigida, mal desenhada, que todo mundo no cinema ficou tipo... Quê? Mas enfim, eu vou dar spoiler aqui, tá? Já tô dando vários, mas eu vou dar. O pai morre depois dessa cena, ele é comido. Ele literalmente é comido, acho que é um Carnotauro. Ou é um Espinossauro, não vou recordar agora. É um filme tão bom que eu assisti outra coisa depois, eu lembro mais do que eu assisti depois do que do filme. Então, os dinossauros, com esse ponto, né, da ciência atual, colocarem penas neles, pra mim não foi um grande atrativo, eu não gostei muito. Você pode, legal, vai representar o Velociraptor, coloca a galinha, mas eles começaram a colocar a pena nos animais grandes. Então fica meio estranho, entendeu? Colocaram pena num Brachiosauro. Tem uma cena que aparece o bairro, né, numa câmera um pouco mais distante, e aí aparece um Brachiosauro, e o Brachiosauro tem penas. Só que eu acho que eles estão tentando no meio termo ali que eles têm poucas penas. Então é aquele cinza que a gente já conhece, aquele cinza clássico do Jurassic Park, né? Aquele meio aquele verde, aquele rinoceronte, só com penas. Não ficou legal. E eles conseguiram a façanha de fazer o espinossauro pior do que no filme do Jurassic Park. Eu fui com um amigo meu lá assistir. E eu falei pra ele, não, é um espinossauro de borracha, não é possível. Eles fizeram esse negócio com EVA. Não é possível, fizeram um negócio tosco. Inclusive, o CGI ele é bom. A maior parte do CGI desse filme é bom, tirando esse espinossauro e a martelada que o pai dá no Carnotauro. Enfim, gente. O filme acaba em aberto, né? Ele acaba com os nossos protagonistas, nossa família de protagonistas e mais uma moça coadjuvante. Eles voltam.
Eu não vou falar de relacionamento, tem um relacionamento ali homoafetivo entre a adolescente e uma vizinha que eles salvam, mas enfim, não vamos falar disso. Vamos falar da volta deles. Basicamente tem algumas bolas de energia que ficam aparecendo e sumindo a todo tempo. E elas são portais para o nosso tempo atual, para a nossa era atual. E o que acontece? Eles precisam pular dentro dessa esfera. Então a primeira esfera, os pais descobrem dentro de uma casa, no bairro, e eles descobrem como? Procurando os filhos, porque o cachorro some, ele reaparece e corre. E o menino vê isso e corre atrás do cachorro. A gente pode falar, criança idiota, ok. Situação legal, o menino pega o arco dele, vai atrás do cachorro, vê um barulho no mato. O que você faz quando você está num ambiente hostil e você vê um barulho no mato? Você fala, vem cá o cachorro? Não, você não fala, você vai, não faz isso. Ele fez, era um dinossauro, né? Ele quase se lascou, mas enfim. E nessa ele encontra a irmã dele. E ambos encontram a vizinha. Eu e o meu amigo, a gente apelidou aquela vizinha de Dora Aventureira. Porque ela parece muito a personagem que fez o filme da Dora Aventureira. Então, junto àquele trio de crianças, e eles ficaram no meio da rua, falando como se não tivesse nada acontecendo. Como se eles não estivessem no meio do período Cretáceo, cheio de animais matando gente. Então, é de uma inconsistência. Mesma coisa os pais. Os pais saem para procurar os filhos e eles vão andando no meio da rua como se nada. Todos os vizinhos a maioria já morreu, porque eles foram comidos ou por velociraptors, ou foram comidos pelo espinossauro, carnotauro, enfim. Só que quando é os nossos protagonistas, tem umas cenas que são muito idiotas. Porque eles param para conversar no meio da rua. Eles começam a discutir. Esse foi o maior ponto de irritação para mim dentro do cinema. E para muita gente que estava perto de mim. Tinha hora que dava vontade de xingar. Teve pessoas atrás de mim, na minha frente, que ficou xingando. Falou, porra, vocês estão numa situação de sobrevivência, vocês estão discutindo. Estão discutindo coisa idiota. Discutindo... Por que seu pai quer tomar a decisão? Só porque ele é homem? Não, você não faz isso numa situação de sobrevivência. Mas esse filme, ele tava empurrando isso. Enfim. Voltaram pro tempo deles. Voltaram pro tempo real sem o pai. Só que eles voltaram alguns momentos antes do fenômeno acontecer e aquele bairro ser enviado pro período Cretáceo novamente. O que a mãe deles faz? Voltou ela, os dois filhos e a Dora Aventureira. Ela liga para a pizzaria no qual o pai estava trabalhando de freelance, sem ela saber, porque ela só descobre isso depois. E ela pede uma pizza para um endereço fora do bairro, né? E eles se encontram. E depois disso, o que a Anne Hathaway faz? Ela liga para a senhora, avisa a senhora e a senhora avisa para todo o bairro. Então todo mundo é salvo. E esse é o fim do filme. Todo mundo é evacuado. E aí o bairro ele é transportado pro período Cretáceo sem ninguém. Legal. Foi um filme... A ideia foi boa? Muito boa. Eu dou uns 8 pra ideia. Execução? Uma merda. Infelizmente a execução desse filme foi ruim. Roteiro? Péssimo. Péssimo roteiro. Dinossauros? Vamos botar um 7 também. Mas é isso. Ele novamente respondendo a pergunta: eu assistiria de novo? Olha, eu vi muitas análises aqui no YouTube falando, não, é um filme de sessão da tarde. Bom, eu não assisto TV, então eu não assistiria de novo, nem que fosse na sessão da tarde. Provavelmente eu abriria Netflix ou HBO e colocaria outra coisa para me assistir. Mas se você quer realmente ir no cinema assistir esse filme, vá. Se você é fã de dinossauro, eu não vou falar pra você ir com a mente aberta, eu vou falar pra você ir com a mente desligada, tá? Eu acho que é isso. Bom, se você não gostou, se você gostou da minha opinião, eu só tô dando ela, eu não sou ninguém. Se quiser comentar aqui embaixo, pode comentar, curtir ou compartilhar. É isso aí.